2026 já começou com uma grande série, pelo menos em termos de audiência e de engajamento. Antes de eu falar sobre All Her Fault, minissérie que está fazendo um baita sucesso no Amazon Prime Video, eu quero te convidar para se inscrever no canal do YouTube de GZH. Ativa o sininho, deixa o teu like e o teu comentário também. Lançado em novembro nos Estados Unidos, All Her Fault estreou no Brasil no dia 2 de janeiro e logo virou um fenômeno de audiência e de engajamento. Pelo menos até o dia 26, continuava sendo a série mais vista no Amazon Prime Video. E eu acho que deve seguir gerando posts nas redes sociais, principalmente por causa de temas como a culpa materna e a sobrecarga das mulheres na vida familiar. Aliás, a minissérie em 8 episódios tem amplo protagonismo feminino. É baseada no romance homônimo da escritora Andrea Mara. Foi desenvolvida pela roteirista Megan Gallagher. Traz a assinatura das diretoras Kate Dennis e Minky Spiro. E 3 dos 5 papéis principais são encarnados pelas atrizes Sarah Snook, que foi ganhadora do Emmy por Succession, Dakota Fanning e Sophia Lillis, que era a Beverly do filme It, a Coisa. Aliás, parte 2. Para mim, All Her Fault conversa bastante com 2 filmes recentes que abordam as pressões sociais que existem sobre as mães, seu isolamento, seus medos, suas ansiedades e suas frustrações. Um deles é Canina, de 2024, que valeu uma indicação ao Globo de Ouro para a atriz Amy Adams e que pode ser visto no Disney+. O outro é Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, que valeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz para Rose Byrne e que está em cartaz nos cinemas. Canina, como o título brasileiro sugere, é sobre a vida de cão que muitas mães levam. É a adaptação de um romance escrito por Rachel Yoder e tem direção da Marielle Heller. A Amy Adams encarna uma artista de 40 e tantos anos que abandonou a sua carreira para se dedicar integralmente ao seu filho pequeno. Enquanto isso, o pai se ausenta durante vários dias por causa do seu trabalho. Quando ele tem de cuidar do menino para que a esposa possa fazer um raro programa noturno, o pai diz uma frase tão cretina quanto comum. Abre aspas, vou ficar de babá. Fecha aspas. Com o tempo, a rotina puxada impacta a sanidade da personagem de Canina, que começa a acreditar que está virando um cachorro. O filme não tem pudores para mostrar transformações no corpo da Amy Adams, como o surgimento de 6 tetas na sua barriga e de uma cauda na parte inferior das costas. O melhor de Canina é a desmistificação da maternidade, que se faz acompanhar por um convite para a reconexão com o nosso lado animal, no sentido de entendermos melhor nosso comportamento, nossas emoções e nossos impulsos. Misturando comédia amarga com toques de terror, o filme cobra uma paternidade mais ativa e dá voz a desabafos que muitas mães por aí precisam sufocar. Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria também mistura comédia amarga com toques de terror. Mas vale o alerta, este filme tem uma pegada muito diferente do que a gente vê em Canina. O clima é opressivo, claustrofóbico, aflitivo e sufocante. Isso fica claro logo na primeira cena do filme escrito e dirigido pela Mary Bronstein. Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria começa com um close no rosto da protagonista, uma psicóloga chamada Linda, que tem de lidar com uma série de problemas que vão se acumulando. Ora é o tratamento do raro e complicado transtorno alimentar que a sua filha tem, ora é o longo período de ausência do marido por causa do trabalho dele, ora é um enorme vazamento que fez desmoronar o teto do apartamento onde eles moram, ora é uma paciente que desaparece. Nessa cena de abertura, a câmera fica mais de 2 minutos concentrada nas expressões faciais da Rose Byrne, enquanto a sua personagem participa de uma sessão de aconselhamento familiar com a sua filha e uma terapeuta. A diretora quer que a gente sinta literalmente na pele a rotina infernal de Linda, uma mulher e uma mãe que está sempre exausta, sempre frustrada, sempre no limite, sempre à beira de um colapso. Mas ainda assim, sem o marido por perto, sem muita ajuda do próprio psiquiatra e sendo cobrada o tempo todo, ela precisa dar conta. Nem sempre, ou talvez quase nunca, a Linda vai conseguir. Mas Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria nunca cai no dramalhão. Há sempre um elemento de comédia, mesmo que bizarra ou sinistra. E a interpretação da Rose Byrne, que já foi premiada no Festival de Berlim e no Globo de Ouro, jamais escorrega
para o melodramático. Com o rosto sempre vigiado pela câmera, a atriz equilibra nervosismo, impulsividade, impaciência, vulnerabilidade. Este não é um filme sobre a mãe perfeita que enfrenta toda a sorte de adversidades. Feito este longo parênteses, vamos voltar a falar sobre a primeira grande série do ano. O ponto de partida de All Her Fault é intrigante e irresistível. Isso, claro, se tu curte sofrer junto com os personagens. A trama se passa em Chicago, mas curiosamente foi quase toda filmada na região de Melbourne, na Austrália, tanto por questões econômicas quanto para facilitar a vida da protagonista, a atriz Sarah Snook, que é australiana. Premiada no Critics' Choice e indicada ao Globo de Ouro, ela interpreta Marissa Irvine, uma bem-sucedida gestora de patrimônios que é casada com um corretor de commodities, o Peter, papel do Jake Lacy, que atuou na primeira temporada de The White Lotus. Quando a Marissa vai buscar o seu filho pequeno, o Milo, na casa de um amiguinho, ela descobre que lhe deram um endereço errado. Muito errado. A senhora que atende à porta nunca viu ou ouviu falar do Milo, de Marissa ou do Jacob, o outro guri, filho de Jenny Kaminsky, a personagem da Dakota Fanning, que trabalha na área de marketing de uma editora de best-sellers. Torna-se real o pesadelo de qualquer pai, o desaparecimento do filho. Não é spoiler dizer que a principal suspeita pelo sequestro é a babá do Jacob, a jovem Carrie Finch, personagem da Sophia Lillis. É ela quem o detetive Alcaraz, encarnado pelo Michael Peña, vai caçar. À primeira vista, pode parecer que All Her Fault é apenas um suspense policial, com uma trama de mistério e investigação para ser consumida vorazmente. Negativo. A minissérie consegue convidar a reflexão e a identificação do público com os dramas vividos pelos personagens. Ao abordar a maternidade e a divisão de tarefas na criação dos filhos, All Her Fault lança luz sobre as estruturas silenciosas que esmagam mulheres sob o peso da responsabilidade, como escreveu a psicóloga Carol Camargo no Instagram. Abre aspas, a série expõe a solidão de quem sempre dá conta, o descaso com o sofrimento feminino, a violência disfarçada de proteção e os pactos de omissão entre homens. É sobre culpa, sobre cansaço e sobre como, quando tudo desmorona, as mulheres seguem sendo as primeiras a serem questionadas. Fecha aspas. Embora possam se dar ao luxo de contratar babás, a Marissa e a Jenny buscam conciliar o seu papel de mãe com a dedicação à carreira. Acabam se cobrando ou sendo cobradas. Pior, o seu esforço contínuo na lida doméstica é menosprezado ou invisibilizado pelo marido, como no caso do egoísta Rich Kaminsky. A psicóloga Tatiana Remezat disse que a série escancara uma verdade incômoda. A mãe não é vista apenas como alguém que cuida, ela é vista como cuidado encarnado. Por isso, qualquer falha vira falha de caráter, não falha humana. Já o pai, se participa, é elogiado. Se está ausente, é explicado. Se erra, a gente relativiza. Mas a mãe, se a mãe erra, ela é condenada. Mas não são só as personagens femininas da série que despertam empatia. Por meio de Brian, o irmão do Peter, que sofreu uma grave lesão na coluna na infância, All Her Fault discute temas ligados a pessoas com deficiência física, como trauma, dor, preconceito, dependência e desejo de autonomia. O bacana é que esse personagem é interpretado pelo Daniel Monks, ator australiano com hemiplegia do lado direito do corpo. O seu braço está totalmente paralisado e a sua perna funciona parcialmente. Por meio do detetive Alcaraz, a série fala sobre parentalidade atípica. O filho dele, o Sam, é neurodivergente e aguarda por uma vaga numa escola mais adequada para o seu desenvolvimento. A todo instante, praticamente todos os personagens vão se chocar uns contra os outros, descobrir mentiras ou encarar dilemas morais. Nem sempre estarão certos nos conflitos emocionais e na tomada de decisões, mas a sua ambiguidade e a sua vulnerabilidade os humanizam. Somos provocados a nos colocar no lugar deles. Será que faríamos mesmo diferente? Por ser uma série que se enquadra no gênero do suspense policial, é natural que All Her Fault invista também em reviravoltas desconcertantes. Atenção, haverá spoilers a partir daqui. Mas por ser uma série que cuida tanto dos seus personagens, que parecem tão gente como a gente, a despeito do saldo bancário, há pelo menos uma virada na trama que provocou um ruído barulhento na minha sintonia com a protagonista. Reforço o alerta de spoiler. No final da trama, a Marissa vê-se obrigada a fazer uma escolha terrível. Se ela entregar o Peter para a polícia, vai ter de assumir que o Milo, no fim das contas, não é o seu filho.
mas sim da babá. Se ela endossar a versão do marido, mantém consigo o menino que ela tanto ama. A Marissa não toma a decisão mais nobre. E tudo bem quanto a isso. Afinal, quantas vezes por dia resolvemos algo pensando apenas no nosso próprio bem, atendendo apenas à nossa vontade? Mas há um último plot twist em All Her Fault, e esse eu achei muito difícil de engolir. É verossímil e até compreensível que a Marissa adote métodos nada ortodoxos para se desvencilhar de um casamento tóxico. Não bastasse ser mentiroso e manipulador, o Peter já matou 2 pessoas e já se mostrou agressivo com o filho. Mas para mim é rápida demais a transformação da honestíssima protagonista, que sempre foi uma bússola moral para o espectador e que vem de um trauma avassalador, numa assassina fria, cruel e sarcástica. E tu, o que achou de All Her Fault? Gostou do final? E já viu os filmes Canina e Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria? Diz pra gente nos comentários. E até o próximo sábado.